Nesse vídeo, eu vou fazer a leitura da Lei 7, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Artigo 1º. Para os efeitos desta lei, entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo. São diretrizes da alimentação escolar. Primeiro, o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Terceiro, a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica. A participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios para garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada. Em quinto, o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos. E, por último, o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos, que necessitem de atenção específica, e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social. Artigo 3º. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado. Será promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta lei. O Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Os recursos financeiros consignados no Orçamento da União para execução do PNAE serão repassados em parcelas aos estados, federal, aos municípios e às escolas federais, pelo FNDE, em conformidade com o disposto no artigo 208 da Constituição Federal e observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. A transferência dos recursos financeiros objetivando a execução do PNAE será efetivada automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em conta corrente específica. Os recursos financeiros de que trata o parágrafo 1º deverão ser incluídos nos orçamentos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios atendidos e serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios. Os saldos dos recursos financeiros recebidos da conta do PNAE existente em 31 de dezembro deverão ser reprogramados para o exercício subsequente, com estrita observância ao objeto da sua transferência, nos termos disciplinados pelo Conselho Deliberativo da FNDE. O montante dos recursos financeiros de que trata o parágrafo 1º será calculado com base no número de alunos devidamente matriculados na educação básica pública de cada um dos entes governamentais, conforme os dados oficiais de matrícula obtidos no censo escolar realizado pelo Ministério da Educação. Para os fins deste artigo, a critério do FNDE, serão considerados como parte da rede estadual, municipal e distrital ainda os alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental e médio,
qualificadas como entidades filantrópicas e por elas mantidas, inclusive as de educação especial, creches, pré-escolas e escolas comunitárias de ensino fundamental e médio, conveniadas com o Estado, Distrito Federal e os municípios. É facultado aos Estados, Distrito Federal e os municípios repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE às unidades executoras das escolas de educação básica pertencentes à rede de ensino, observando o disposto nesta lei no que couber. O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá normas relativas a critérios de alocação de recursos e valores per capita, bem como para organização e funcionamento das unidades executoras e demais orientações e instruções necessárias à execução do PNAE. Os estados poderão transferir a seus municípios a responsabilidade pelo atendimento aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino, localizados nas respectivas áreas de jurisdição, e, neste caso, autorizar expressamente o repasse direto aos municípios por parte do FNDE, da correspondente parcela de recursos calculados na forma do parágrafo único do artigo 6º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios apresentarão ao FNDE a prestação de contas do total de recursos recebidos. A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, será responsabilizada na forma da lei. Os estados, o Distrito Federal e os municípios manterão em seus arquivos em boa guarda e organização, pelo prazo de 5 anos contados da data de aprovação da prestação de contas do concedente, os documentos a que se refere o caput, juntamente com todos os comprovantes de pagamento efetuados com os recursos financeiros transferidos na forma desta lei. Ainda que a execução esteja a cargo das respectivas escolas, estarão obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao CAI. O FNDE realizará auditagem da aplicação dos recursos nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a cada exercício financeiro, por sistema de amostragem, podendo requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos necessários para tanto, ou ainda delegar competência a outro órgão ou entidade estatal para fazê-lo. O FNDE, os entes responsáveis pelos sistemas de ensino e os órgãos de controle externo e interno federal, estadual e municipal criarão, segundo suas competências próprias ou na forma da rede integrada, mecanismos adequados à fiscalização e ao monitoramento da execução do PNAE. Os órgãos de que trata esse artigo poderão celebrar convênios ou acordos, em regime de cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do programa. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar o FNDE ao Tribunal de Contas da União, aos órgãos do controle interno do Poder Executivo da União, ao Ministério Público e ao CAI as irregularidades, eventualmente identificadas na aplicação dos recursos destinados à execução do PNAE. A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos estados, no Distrito Federal, nos municípios e nas escolas federais caberá ao nutricionista responsável, que deverá respeitar as diretrizes previstas nesta lei e na legislação pertinente, no que couber, dentro das suas atribuições específicas. Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável, com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada. Para efeito desta lei, gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação saudável, observada a regulamentação aplicável. A aquisição dos gêneros alimentícios no âmbito do PNAE deverá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista e será realizada sempre que possível no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, observando-se as diretrizes de que trata o artigo 2º desta lei. O total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar,
e do empreendedor familiar rural, ou de suas organizações, priorizando seus assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no artigo 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria. A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pela FNDE e poderá ser dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias: impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente, inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios, condições higiênico-sanitárias inadequadas. Compete ao Ministério da Educação propor ações educativas que perpassem pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Competem à União, por meio do FNDE, autarquia responsável pela coordenação do PNAE, as seguintes atribuições: estabelecer as normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e avaliação do PNAE, realizar a transferência de recursos financeiros visando a execução do PNAE nos estados, Distrito Federal, municípios e escolas federais, promover a articulação interinstitucional entre as entidades federais envolvidas direto ou indiretamente na execução do PNAE, promover a adoção de diretrizes e métodos estabelecidos nos pactos e acordos internacionais com vistas na melhoria da qualidade de vida dos alunos da rede pública de educação básica, prestar orientações técnicas gerais aos estados, Distrito Federal e municípios para o bom desempenho do PNAE, cooperar no processo de capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social, promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas objetivando a avaliação de ações do PNAE, podendo ser feitos em regime de cooperação com entes públicos e privados. Competem aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, as seguintes atribuições, conforme exposto no parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição Federal. Primeiro, garantir a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo, observando as diretrizes estabelecidas nesta lei, bem como o disposto no inciso 7 do artigo 208 da Constituição Federal. Promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a alimentação escolar desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas. Promover a educação alimentar e nutricional sanitária e ambiental nas escolas sob sua responsabilidade administrativa, com o intuito de formar hábitos alimentares saudáveis aos alunos atendidos, mediante a atuação conjunta dos profissionais de educação e do responsável técnico de que trata o artigo 11 desta lei. Realizar em parceria com a FNDE a capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social. Fornecer informações sempre solicitado ao FNDE, ao CAI, aos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo a respeito da execução do PNAE sobre a sua responsabilidade. Fornecer instalações físicas e recursos humanos que possibilitem o pleno funcionamento do CAI, facilitando o acesso da população. Promover e executar ações de saneamento básico nos estabelecimentos escolares sob sua responsabilidade na forma da legislação pertinente. Divulgar em locais públicos informações acerca do quantitativo de recursos financeiros recebidos para a execução do PNAE. Prestar contas dos recursos financeiros recebidos da conta do PNAE na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE. Apresentar ao CAI, na forma e no prazo estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE, o relatório anual de gestão do PNAE. Artigo 18. Os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, conselhos de alimentação escolar CAI, órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, compostos da seguinte forma:
Um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado, 2 representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discente, indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio da Assembleia Específica. 2 representantes de pais de alunos, indicados pelos conselhos escolares, associações de pais e mestres ou entidades similares, escolhidos por meio da Assembleia Específica. 2 representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em Assembleia Específica. Os Estados, Distrito Federal e os municípios poderão, a seu critério, ampliar a composição dos membros do CAI, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos desse artigo. Cada membro titular do CAI terá um suplente, do mesmo segmento representado. Os membros terão mandato de 4 anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação do seu respectivo segmento. A presidência e a vice-presidência do CAI somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos 2, 3, 4 deste artigo. O exercício do mandato de conselheiros do CAI é considerado serviço público relevante, não remunerado. Caberá aos Estados, Distrito Federal e municípios informar ao FNDE a composição do seu respectivo CAI na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE. Compete ao CAI acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do artigo 2º desta lei, acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos destinados à alimentação escolar, zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos, receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do programa. Os CAIs poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional de Segurança Alimentar Nacional (CONSEA). Fica o FNDE autorizado a suspender os repasses dos recursos do PNAE quando os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, primeiro, não constituírem o respectivo CAI ou deixarem de efetuar os ajustes necessários visando seu pleno funcionamento, não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos para execução do PNAE, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE, cometerem irregularidades na execução do PNAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE. Parágrafo 1º. Sem prejuízo no previsto no caput, fica o FNDE autorizado a comunicar eventuais irregularidades na execução do PNAE ao Ministério Público e demais órgãos ou autoridades ligadas ao tema de que trata o programa. O restabelecimento do repasse dos recursos financeiros da conta do PNAE ocorrerá na forma definida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.